Antes de começar, vamos orar? Espírito Santo, obrigada, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que nos molda, que nos capacita, Senhor, que nos levanta, Senhor. Senhor, ajuda a nossa fé, Deus, para que a gente venha a crer em tudo aquilo que o Senhor nos disse, Senhor. Todas as promessas que o Senhor já nos entregou, Deus. Espírito Santo, que a gente não venha duvidar, mas que a gente venha a colocar, Senhor, a nos mover em direção a elas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a tomar passos em direção aos Teus propósitos, rumo, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos tomar posse da herança, Senhor, das terras que o Senhor nos tem prometido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, amém! Seja muito bem-vindo ao dia 56. Hoje a gente está dando início a mais um livro, o livro de Deuteronômio. Que glória! A gente já fechou 4 livros, prosseguimos e nós temos uma Bíblia ainda inteira para finalizar e a gente vai até o final na graça, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seguimos um dia após o outro, né? A gente vai devagarinho, a gente vai conquistando o terreno até, ler a Bíblia inteira. Quero te agradecer mais uma vez pela tua companhia, por você também não estar desistindo, que nós possamos ser fortalecidos a cada dia. Não esqueça, por favor, de estar inscrito no canal, ativar o sininho e sempre que puder, deixe aqui um comentário para fortalecer a fé do seu irmão, para fortalecer a minha fé também, para a gente conseguir continuar. E é isso. Vamos começar então? Hoje a gente vai estar lendo Deuteronômio, capítulo 1 e 2. Deuteronômio 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto de Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano do 1º dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa a Cefalá, ao Neguebe, à costa marítima, à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu, sozinho, suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse da terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem.
Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: é boa essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e dizendo: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses entrarão ali, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Deuteronômio 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passaram pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês. Portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles eu não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque eu não darei a vocês a herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os horeus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança.
que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Anom. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Anom não lhes darei herança. Porque tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande e numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e esses expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante, e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Esbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada e não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comemos e também a água que bebemos. Então somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-los nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor, o nosso Deus, nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Anom, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido de atacar. Muito bem, finalizamos agora mais um dia pela graça do Senhor Jesus. Eu te espero aqui amanhã para a gente prosseguir no livro de Deuteronômio. Que Deus te abençoe. Até amanhã.